Flagrei meu genro com outra mulher na nossa casa de praia. Então fiz uma ligação e... Meu nome é Jorge Augusto, tenho 60 anos, sou empresário, dono de algumas lojas de roupas aqui no litoral de São Paulo. Construí tudo do zero, com trabalho honesto e suor no rosto. Sempre acreditei que caráter e palavras são o bem mais valioso que um homem pode ter. Por isso, quando descobri quem realmente era o homem casado com minha filha, senti o chão desabar. Mas deixa eu começar pelo começo. Era uma sexta-feira de fim de tarde. Céu alaranjado daqueles que só o litoral tem. O sol estava se pondo sobre o mar de Guarujá, pintando tudo de dourado e vermelho. Eu estava na loja principal, fechando o caixa, quando recebi uma ligação do síndico do condomínio da nossa casa de praia. Seu Jorge, desculpa incomodar nesse horário, mas tenho um problema com o encanamento da sua casa. Tá vazando água pelo teto da garagem. Precisa resolver logo antes que estrague tudo. Suspirei fundo. Era exatamente o que eu não precisava naquele momento. Mas casa de praia é assim, sempre dá problema quando a gente menos espera. Peguei as chaves, avisei que ia resolver e segui direto para Guarujá. De onde eu estava, eram uns 40 minutos de carro. A casa fica num condomínio fechado, bem de frente para o mar, na Praia da Enseada. Comprei ela há mais de 20 anos, quando os meninos ainda eram pequenos. Foi lá que criei minhas melhores memórias de família. Finais de semana, feriados, Ano Novo. Aquela casa sempre foi nosso refúgio. Enquanto dirigia pela Piaçaguera Guarujá, com o vento do mar entrando pela janela, lembrei de como Samuel tinha pedido a chave da casa na semana anterior. Disse que queria levar Fernanda para relaxar um pouco, que ela andava estressada com o trabalho. Achei até bonito da parte dele, finalmente tendo uma atitude de marido atencioso. Como eu estava errado. Cheguei no condomínio por volta das 6 da tarde. O segurança me cumprimentou, abriu o portão. Tudo normal. Estacionei na frente da casa e já ia tocar a campainha quando percebi que a porta estava entreaberta. Estranhei. Empurrei devagar e entrei. O som chegou primeiro. Risadas. Uma voz feminina que eu não reconheci de imediato e a voz dele. Samuel. Vinha do quarto do segundo andar, aquele com vista para o mar, o quarto que sempre foi meu e da Carmen quando ainda éramos casados. Meu coração disparou. Algo no meu peito me dizia que o que eu ia encontrar mudaria tudo. Subi a escada devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. A porta do quarto estava semiaberta. A luz alaranjada do fim de tarde entrava pela janela, iluminando a cena que eu nunca imaginei ver. Samuel estava deitado na cama com uma mulher, abraçados, rindo completamente à vontade. E quando ela virou o rosto, senti o estômago revirar. Era Letícia, 27 anos, funcionária de uma das minhas lojas. Uma menina que Fernanda tinha contratado pessoalmente, que confiava, que considerava parte da equipe. Eles nem me viram ali parado na porta. Estavam no mundo deles, alheios a tudo. Samuel acariciava o rosto dela, sussurrava algo que a fez rir. A intimidade entre eles era óbvia. Aquilo não era a primeira vez. Minha primeira reação foi entrar ali e quebrar a cara dele. Mas algo me segurou. Talvez a idade, talvez a experiência de quem já viu muita coisa na vida. Respirei fundo, puxei o celular do bolso e em silêncio fotografei. 1, 2, 3 fotos. O ângulo perfeito. As provas que eu precisava. Então desci a escada com o mesmo cuidado, saí da casa e fechei a porta sem fazer barulho. Minha mão tremia quando peguei o celular de novo. Precisava pensar, precisava agir com inteligência. Sentei no carro, o coração ainda batendo descompassado, e olhei para as fotos. Ali estava a verdade nua e crua. O homem que minha filha amava, em quem confiava, que jurou cuidar dela na frente de Deus e de todos nós, era uma farsa. Respirei fundo mais uma vez e disquei o número que eu sabia que me ajudaria. Antônio Carlos, meu filho mais velho, advogado, homem de confiança. Ele atendeu no segundo toque. Pai, tudo bem? Filho, preciso de você. Agora, é sobre o Samuel. Houve uma pausa do outro lado. O que aconteceu? Acabei de flagrar ele com outra mulher, na nossa casa de praia. E não é qualquer mulher. É a Letícia, funcionária da loja. Tenho provas. Silêncio. Depois a voz dele, firme. Não faz nada ainda. Não fala com ele. Não fala com a Fernanda. Estou indo para sua casa agora. A gente precisa fazer isso direito.
Desliguei o telefone e olhei para o mar. As ondas quebravam na areia, indiferentes à tempestade que estava começando na minha vida. O céu já escurecia, e junto com a noite, uma decisão se formava no meu peito. Samuel ia pagar por isso. Mas não do jeito que ele esperava. Ia ser do jeito certo. Do jeito que protegesse minha filha e mostrasse para ele que mexer com a minha família tem consequências. Dei a partida no carro e voltei para casa. Antônio Carlos já estava me esperando. E ali, naquela noite, começamos a traçar o plano que mudaria tudo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história. Se inscreva no canal para acompanhar o que Jorge e Antônio Carlos vão fazer para desmascarar Samuel. Quando cheguei em casa, Antônio Carlos já estava me esperando na sala. Meu filho mais velho sempre foi assim, pontual, sério, confiável. Aos 38 anos, ele tinha construído uma carreira sólida como advogado, respeitado, com escritório próprio no centro de Santos. Ele levantou assim que me viu entrar, o rosto preocupado. Pai, me mostra as fotos. Passei o celular para ele sem dizer nada. Vi a expressão dele mudar conforme olhava cada imagem. A mandíbula travou, os olhos escureceram. Esse desgraçado. Ele respirou fundo, controlando a raiva. Pai, a gente precisa ter calma. Se agir por impulso, ele vai ter tempo de inventar desculpa, manipular a Fernanda e, no final das contas, ela vai sofrer ainda mais. Sentei no sofá, o peso da descoberta caindo sobre mim como uma tonelada de tijolos. Antônio, eu sempre desconfiei dele. Sempre. Desde o primeiro dia que ele apareceu na vida da sua irmã. Aquele jeito certinho demais, educado demais, sempre com as palavras prontas. Mas a Fernanda estava apaixonada e eu não quis ser o pai chato que estraga a felicidade da filha. Antônio sentou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. O senhor não tem culpa, o Samuel é manipulador. Ele enganou todo mundo. A Fernanda, a gente, até a mãe caiu no papo dele. Era verdade. Carmen, minha ex-esposa, sempre defendeu Samuel. Dizia que ele era um bom rapaz, trabalhador, que cuidava bem da Fernanda. Se ela soubesse... Antônio, o que a gente faz agora? Meu filho se levantou, começou a andar de um lado para o outro, aquele jeito dele quando está pensando em estratégia. Primeiro, a gente não pode contar para Fernanda ainda. Ela precisa ver com os próprios olhos, senão ele vai conseguir plantar dúvida, vai dizer que é montagem, vai virar o jogo. Como assim? A gente precisa de mais provas. Essas fotos são boas, mas não bastam. Precisamos documentar o padrão de comportamento dele. Quantas vezes ele falta no trabalho? Para onde ele vai? Com quem? Levantei também, a adrenalina voltando. Ele falta direto, sempre com desculpa diferente. Que tá doente, que tem compromisso, que o carro quebrou. A Fernanda cobre ele o tempo todo, faz o trabalho dele, assume as responsabilidades que eram para ser dele. Antônio anotou algo no celular. Perfeito. A gente vai precisar dos registros de ponto dele, relatórios de desempenho, tudo que comprove negligência profissional. Isso vai ajudar no divórcio. Divórcio. Repeti a palavra. O gosto amargo na boca. Minha filha ia se divorciar. Não era assim que eu tinha sonhado para a vida dela. Pai, escuta. A Fernanda merece ser feliz. E esse cara não vai fazer ela feliz nunca. A gente está fazendo isso por ela. Ele tinha razão. Sempre tinha. Tá bom. O que mais a gente precisa? Antônio voltou a andar pensando alto. A gente precisa saber se essa história com a Letícia é recente ou se vem de tempo. Precisa saber se tem outras. E, principalmente, a gente precisa descobrir se ele está tirando o dinheiro da Fernanda. Aquilo me fez gelar. Você acha que ele... Pai, o Samuel não trabalha. Vive dando desculpa, mas não trabalha de verdade. Como ele paga as coisas? Cartão de crédito dele, carro, roupas de marca que ele adora usar. Fechei os olhos. Como eu não tinha percebido isso antes. A Fernanda paga tudo. Provavelmente. E se ela paga tudo, a gente pode usar isso também. Mas calma, vamos com cuidado. Primeiro passo. Segunda-feira, o senhor pede para o RH da empresa um relatório completo do Samuel. Faltas, atrasos, justificativas, tudo. Feito. Segundo passo, eu vou contratar um investigador particular. Discreto, profissional. Alguém que vai seguir o Samuel durante uns dias, documentar a rotina dele, ver com quem ele se encontra. A ideia de contratar um investigador me deixou desconfortável, mas eu sabia que era necessário.
Quanto tempo isso vai levar? 2 semanas, talvez 3. A gente precisa de material sólido antes de agir. E a Fernanda? Como eu vou olhar na cara dela sabendo disso tudo e não poder falar nada? Antônio segurou meu braço, firme. Vai ser difícil, pai. Eu sei, mas é pelo bem dela. Se a gente agir agora sem provas suficientes, o Samuel vai virar a história, vai fazer ela duvidar de nós. A gente não pode dar essa chance para ele. Respirei fundo. Meu filho estava certo. Tá bom, vamos fazer do seu jeito. Ficamos ali por mais 1 hora, planejando cada detalhe. Antônio pegou as fotos do meu celular e guardou em um pendrive. Fez cópias em nuvem, garantiu que as provas estavam seguras. Ele anotou tudo o que eu sabia sobre Samuel. Comportamentos estranhos, ausências, mentiras que agora faziam sentido. Quando ele finalmente foi embora, já passava das 11 da noite. Fiquei sozinho na sala, o silêncio pesado ao meu redor. Peguei o celular e olhei para as fotos mais uma vez. Samuel e Letícia, abraçados, sorridentes, sem culpa nenhuma. Como ele tinha coragem! Minha filha trabalhava até tarde todos os dias, gerenciando a loja, cuidando de tudo, carregando o peso do casamento nas costas, enquanto aquele canalha se divertia com outra. Mas os dias dele estavam contados. Desliguei o celular e fui para a cama, mas o sono não veio. Fiquei horas olhando para o teto, pensando em como ia ser duro encarar Fernanda sem poder contar a verdade. Pelo menos não ainda. No sábado de manhã, recebi uma mensagem dela. Bom dia, pai, tudo bem? Samuel disse que o senhor passou lá na casa de praia ontem para resolver um problema. Conseguiu arrumar? Meu coração apertou. Ele tinha inventado uma história. Já estava cobrindo os rastros. Respondi com cuidado. Bom dia, filha. Sim, resolvi. Era só o encanamento mesmo. Como vocês estão? Estamos bem. Aproveitamos o final de semana aqui, foi uma delícia. Precisava disso. Cada palavra era uma facada. Ela achava que tinha passado um final de semana romântico com o marido, sem saber que ele tinha dividido aquele tempo com outra mulher. Guardei o celular, a raiva fervendo por dentro. Antônio Carlos tinha razão. A gente precisava fazer isso direito. Mas cada dia que passava sem contar a verdade para Fernanda era uma tortura. Na segunda-feira de manhã, cheguei cedo na empresa. Chamei a gerente de RH na minha sala e pedi o relatório do Samuel. Ela me olhou surpresa, mas não questionou. Preciso de tudo. Faltas, atrasos, justificativas, desempenho. Quero detalhes. Claro, seu Jorge. Até quando o senhor precisa? Hoje à tarde, se possível. Ela assentiu e saiu. 2 horas depois, o relatório estava na minha mesa. Era pior do que eu imaginava. Nos últimos 6 meses, Samuel tinha faltado 42 dias. 42. Sempre com justificativas diferentes. Consulta médica, problema no carro, familiar doente, compromisso urgente. Algumas vezes nem avisava. Simplesmente não aparecia. O desempenho dele era praticamente inexistente. Metas não batidas, reclamações de clientes, erros em pedidos. A única razão pela qual ele ainda estava empregado era porque era casado com minha filha. Liguei para o Antônio Carlos. Filho, tenho o relatório aqui. É pior do que a gente pensava. Me manda por e-mail. Vou guardar com as outras provas. E pai, contratei o investigador. Ele começa amanhã. Ótimo. Agora é esperar. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ser paciente. Desliguei e olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, na loja, conseguia ver Fernanda atendendo uma cliente, sorrindo, profissional como sempre. Minha menina. Trabalhadora, honesta, dedicada. Ela merecia tanta coisa melhor que aquele mentiroso. Respirei fundo e voltei ao trabalho. As próximas semanas iam ser as mais difíceis da minha vida, mas eu ia aguentar. Por ela. Porque quando chegasse a hora de expor Samuel, eu queria que não sobrasse nenhuma dúvida, nenhuma chance dele se safar. A justiça ia ser feita. E dessa vez, seria completa. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Toda manhã, eu acordava com o peso da verdade sufocando meu peito. Via Fernanda na empresa, sempre dedicada, sempre trabalhando além do horário, e tinha que engolir as palavras que queimavam minha garganta. Queria gritar, contar tudo, protegê-la imediatamente. Mas Antônio Carlos repetia sempre: paciência, pai. A gente precisa fazer isso direito.
O investigador que meu filho contratou se chamava Rodrigo. Homem sério, discreto, com mais de 15 anos de experiência. Ele começou a seguir Samuel na terça-feira de manhã, e já no primeiro dia as coisas começaram a aparecer. Antônio me ligou à noite com a atualização. Pai, o Samuel não foi trabalhar hoje. Disse que tinha consulta médica, lembra? Lembro. Fernanda até comentou no almoço que ele ia no ortopedista por causa de uma dor no ombro. Mentira. O Rodrigo seguiu ele a manhã inteira. Ele foi direto para um café na praia. Ficou lá 2 horas com a Letícia. Depois foram pro apartamento dela. Senti o sangue ferver. Apartamento dela? Quer dizer que isso não é só um caso esporádico, pai. Eles têm uma rotina. O Rodrigo tirou fotos de tudo. Eles se encontram como se fossem um casal normal. Fechei os olhos, tentando controlar a raiva. Continua investigando. Quero saber até que horas ele ficou lá. Pode deixar. O Rodrigo vai ficar nele o dia todo, todos os dias. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Samuel faltava no trabalho com desculpas variadas, mas sempre acabava com Letícia. Às vezes no apartamento dela, às vezes em hotéis, uma vez até num restaurante afastado, onde eles almoçaram abraçados, como se não tivessem nada a esconder. Cada foto que Antônio me mostrava era uma punhalada. Mas eu guardava tudo, cada evidência, cada prova. No final da primeira semana, Fernanda me chamou para jantar na casa dela. Hesitei, mas não podia recusar sem levantar suspeitas. Cheguei às 7 da noite. Samuel abriu a porta com aquele sorriso falso dele, a mão estendida. Oi, sogro. Que bom ter o senhor aqui. Apertei a mão dele com força, olhando diretamente nos olhos. Quis dizer tanta coisa, mas me controlei. Samuel. Fernanda apareceu da cozinha, o avental sujo de farinha, o rosto iluminado. Pai, vai lavar a mão que já está quase pronto. Fiz aquele seu macarrão favorito. Abracei minha filha, sentindo o coração apertar. Ela cheirava a tempero e amor. Estava ali, preparando o jantar para o marido e para o pai, sem fazer ideia que um deles estava mentindo para ela todos os dias. Durante o jantar, Samuel falou sem parar. Sobre trabalho, sobre planos para o futuro, sobre como queria crescer na empresa. Cada palavra era mentira temperada com veneno. Aliás, seu Jorge, eu queria conversar com o senhor sobre umas ideias que eu tive para melhorar as vendas. Fernanda olhou para ele com orgulho, achando que finalmente o marido estava se interessando pelo trabalho. Eu apenas assenti, mastigando devagar. A gente conversa na empresa, Samuel, segunda-feira. Ele sorriu confiante. Não fazia ideia da tempestade que estava vindo. Quando fui embora, Fernanda me abraçou na porta. Pai, obrigada por vir. Sei que o senhor é ocupado, mas significa muito para mim ter a família reunida. Sempre, filha, sempre. No carro, liguei para o Antônio Carlos. Filho, não sei se aguento mais isso. Ver ela ali, feliz, sem saber de nada. Mais alguns dias, pai. O Rodrigo está juntando material excelente. Quando a gente mostrar para ela, não vai sobrar nenhuma dúvida. Na segunda semana, as descobertas pioraram. Rodrigo descobriu que Samuel não estava apenas traindo Fernanda com Letícia. Tinha outra mulher também. Uma tal de Bruna, personal trainer, que ele conheceu numa academia. Eles se encontravam 2 vezes por semana, sempre quando Samuel dizia que ia treinar. Antônio me mostrou as fotos num pendrive, na sala da minha casa, longe de qualquer risco de alguém ver. Pai, o cara é um mentiroso profissional. Ele tem agenda para trair a Fernanda com 2 mulheres diferentes e ainda arranja tempo para aparecer em casa todo carinhoso, como se nada tivesse acontecendo. Como a Fernanda não percebe? Porque ela confia nele. E porque ele é bom no que faz, manipulador nato. Rodrigo também descobriu algo sobre o dinheiro. Samuel tinha dívidas, muitas dívidas, cartões de crédito estourados, empréstimos, financiamentos. E adivinha quem pagava tudo? A Fernanda assume as contas dele, pai. Transferências bancárias direto da conta dela para pagar cartão dele, parcelas de carro, até roupa ele compra com dinheiro dela. Senti a raiva explodir. Esse miserável tá sangrando minha filha. Por isso a gente precisa agir logo. Mas com tudo documentado, já tenho o nome de um advogado especialista em divórcio. Ele vai garantir que a Fernanda não perca nada e que o Samuel saia dessa sem levar um centavo que não seja dele. No 10º dia de investigação, aconteceu algo que me fez quase perder o controle. Era quinta-feira à noite. Eu estava em casa quando recebi uma ligação de Fernanda, chorando. Pai,
O senhor pode vir aqui, por favor? Meu coração quase parou. O que aconteceu, filha? Você tá bem? Estou, mas eu preciso de ajuda. Preciso conversar com alguém. Desliguei e corri para o carro. Cheguei na casa dela em 15 minutos. Samuel não estava. Fernanda abriu a porta com os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Filha, o que foi? Cadê o Samuel? Ela soluçou, abraçando-se. Ele saiu. A gente brigou. Brigou por quê? Ela foi até a mesa da sala e pegou um papel. Extrato bancário. Pai, eu descobri que ele pegou um empréstimo no meu nome. 15 mil reais, sem me avisar. Simplesmente falsificou minha assinatura e pegou o dinheiro. As mãos dela tremiam segurando o papel. Sentei ao lado dela no sofá, o sangue fervendo. Como você descobriu? O banco me ligou hoje falando sobre a parcela em atraso. Eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Quando vi o contrato, a assinatura é grosseira, nem parece a minha, mas eles liberaram assim mesmo. Cadê o Samuel agora? Foi para casa de um amigo. Disse que eu estava exagerando, que ele ia usar o dinheiro para investir, que eu devia confiar nele. Abracei minha filha enquanto ela chorava no meu ombro. Cada lágrima dela era um prego na cruz que eu estava preparando para o Samuel. Filha, escuta, vai ficar tudo bem, amanhã a gente resolve isso. Vou trazer o Antônio Carlos, ele é advogado. Vai saber o que fazer. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Desculpa te incomodar com isso, pai. Nunca é incômodo cuidar de você, Fernanda. Nunca. Fiquei com ela até mais tarde, esperando que se acalmasse. Quando finalmente fui embora, liguei pro Antônio Carlos ainda do carro. Filho, chegou a hora. A gente não pode esperar mais. Ele falsificou o documento, pegou empréstimo no nome dela, isso é crime. Pai, calma, vamos usar isso a nosso favor. Agora a Fernanda já está com dúvidas sobre ele. É o momento perfeito para mostrar o resto. Quando? Sábado. Chama ela e a mãe para almoçar na sua casa. Fala que é importante, que precisa ter uma conversa séria em família. Eu levo todas as provas. E o Samuel? Ele não vai estar lá. A Fernanda vai sozinha. E depois dessa conversa, ela nunca mais vai olhar para ele do mesmo jeito. Respirei fundo. Finalmente ia poder contar a verdade. Tá bom. Sábado. Na sexta-feira, liguei para Fernanda e para Carmen, minha ex-mulher, e fiz o convite. As duas estranharam o tom sério, mas confirmaram presença. Antônio Carlos passou a noite de sexta organizando tudo. Fotos, relatórios, extratos bancários, depoimento do investigador. Cada evidência foi colocada em ordem cronológica, criando uma linha do tempo irrefutável da traição. Quando o sábado chegou, acordei com o coração pesado, mas determinado. Era hora de fazer justiça. O sábado amanheceu com o céu nublado sobre Santos, daqueles dias em que o mar fica cinza e o vento traz cheiro de chuva. Acordei cedo, o estômago embrulhado de nervosismo. Hoje seria o dia. Depois de 2 semanas guardando aquele peso, finalmente ia poder mostrar a verdade para Fernanda. Antônio Carlos chegou às 10 da manhã, carregando uma pasta grossa e um notebook. Bom dia, pai. Está pronto? Não sei se alguém fica pronto para isso, filho, mas precisa ser feito. Ele colocou tudo na mesa da sala, organizando as provas em pilhas separadas. Fotos da traição, relatórios de trabalho, extratos bancários, documentos do empréstimo fraudado. Pai, a gente vai fazer assim. Deixa eu conduzir a conversa. Vou apresentar as provas de forma calma e objetiva. A Fernanda vai estar em choque, vai querer negar, é normal. A mãe provavelmente também vai reagir mal no começo. A Carmen sempre defendeu o Samuel. Eu sei. Mas quando ela ver tudo isso, não vai ter como defender. Arrumei a casa, preparei café, coloquei alguns pães e frios na mesa. Não que alguém fosse ter estômago para comer, mas precisava manter as aparências de um almoço normal em família. Às 11h30, a campainha tocou. Carmen chegou primeiro. Minha ex-mulher, 55 anos, cabelo curto bem cuidado, sempre elegante. A gente tinha se divorciado havia 3 anos, mas mantínhamos uma relação cordial por causa dos filhos. Jorge. Antônio. Ela cumprimentou os dois com beijos no rosto. O que está acontecendo? Vocês estão com cara de velório. Senta, Carmen. Vamos esperar a Fernanda chegar. Ela franziu a testa, mas obedeceu. 15 minutos depois, Fernanda chegou. Minha filha estava com a aparência cansada, olheiras marcadas, como se não tivesse dormido direito nos últimos dias.
Desde a descoberta do empréstimo fraudado, ela estava visivelmente abalada. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, Tony. Ela abraçou cada um, mas o abraço estava mecânico, sem força. Cadê o Samuel? Carmen perguntou. Não sei. A gente ainda não está se falando direito desde quinta. Fernanda, senta aqui, filha. Indiquei o sofá. Precisa conversar com você sobre uma coisa importante. Ela se sentou devagar, as mãos cruzadas no colo, os olhos preocupados. Pai, o que foi? Está me assustando. Antônio Carlos se levantou, pegou a pasta e colocou na mesa de centro, entre todos nós. Fernanda, mãe, o que vou mostrar agora não é fácil, mas é necessário. A Fernanda precisa saber a verdade sobre o Samuel. Carmen se impertigou na cadeira. Que verdade? Do que vocês estão falando? Antônio abriu a pasta e tirou a primeira foto. Samuel e Letícia abraçados na cama da casa de praia, a luz alaranjada do fim de tarde iluminando os dois. Fernanda arregalou os olhos, a cor sumindo do rosto. O que é isso? Isso foi tirado há 2 semanas, na casa de praia da família. Sexta-feira, 6 horas da tarde. O pai foi lá resolver um problema de encanamento e flagrou os dois. Carmen pegou a foto da mão de Antônio, aproximando dos olhos. Não, não pode ser. Essa moça não é a Letícia? Funcionária da loja? É ela, respondi, minha voz saindo mais grossa que o normal. Funcionária que a Fernanda contratou pessoalmente. Fernanda estava congelada, olhando fixamente para a foto, como se não conseguisse processar o que via. Pai, isso é mentira. Tem que ser montagem, tem que... Antônio colocou mais fotos na mesa. 1, 2, 5, 10. Samuel e Letícia em diferentes lugares, diferentes dias, diferentes situações. No apartamento dela, no shopping, no restaurante. Todas com data e hora carimbadas. Fernanda, depois que o pai descobriu, eu contratei um investigador particular. Ele seguiu o Samuel por 2 semanas. Essas fotos são reais. As mãos de Fernanda começaram a tremer. Ela pegou uma foto, depois outra, os olhos enchendo de lágrimas. Mas ele disse que estava trabalhando, que tinha consulta, que... Ele mentiu. Antônio continuou implacável. Olha aqui. Ele abriu o notebook e mostrou um relatório. Esse é o registro de ponto do Samuel nos últimos 6 meses. 42 faltas. 42, Fernanda, sempre com desculpa diferente. Carmen levantou, a mão na boca, os olhos fixos nas fotos. Meu Deus. Jorge, isso é verdade mesmo? Eu vi com meus próprios olhos, Carmen. Os dois juntos na nossa casa. Fernanda começou a chorar, baixinho no começo, depois os soluços ficaram mais altos. Sentei ao lado dela, colocando o braço nos seus ombros. Filha, pai, por que você não me contou na hora? Porque eu precisava de provas. Se eu contasse sem provas, ele ia negar, ia inventar história, ia fazer você duvidar de mim. Eu não podia deixar isso acontecer. Antônio se ajoelhou na frente da irmã, segurando as mãos dela. Fernanda, tem mais. E vai doer, mas você precisa saber de tudo. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Mais? Tem mais? Ele colocou outras fotos na mesa. Samuel com outra mulher. Morena, atlética, roupas de academia. Essa é a Bruna, personal trainer que ele conheceu na academia. Eles se encontram 2 vezes por semana, toda terça e quinta, quando ele diz que vai treinar. Fernanda levou a mão ao peito, como se tivesse levado um soco. Duas mulheres. Pelo menos 2 que a gente sabe. Antônio continuou. Fernanda, o Samuel não é quem você pensa. Ele é um mentiroso profissional. E não é só a traição. Ele colocou extratos bancários na mesa. Ele está te usando financeiramente. Olha aqui. Transferências da sua conta para a conta dele. Pagamentos de cartão de crédito dele. Parcelas de carro, roupas, restaurantes. Tudo com o seu dinheiro. Carmen pegou os extratos, a expressão de choque no rosto. Fernanda, você sabia disso? Eu ajudava ele com algumas coisas. Ele disse que estava com dificuldade, que ia melhorar. Ele te enganou, falei, a voz firme. Filha, ele nunca teve intenção de melhorar. Ele te usou desde o começo. Te usou para ter emprego, te usou para ter dinheiro, te usou enquanto traía com outras mulheres. Fernanda desabou em lágrimas, o corpo todo tremendo. Carmen veio abraçá-la, também chorando agora. Minha filha, minha menina.
Antônio esperou alguns minutos deixando que ela processasse. Então, com cuidado, mostrou o último documento. Fernanda, tem mais uma coisa, sobre o empréstimo que ele pegou no seu nome. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu já sei disso, Tony. Foi por causa disso que a gente brigou. Mas você sabe para que ele usou o dinheiro? Ela balançou a cabeça confusa. Antônio mostrou um relatório do investigador. 10 mil reais ele deu para Letícia. Ela usou para dar entrada num carro. Os outros 5 mil ele gastou em viagens com a Bruna. Tem até foto deles em Campos do Jordão, no feriado passado. Lembra quando ele disse que ia visitar o primo doente em Minas? Fernanda cobriu o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seu corpo inteiro. Eu sou uma idiota, uma idiota. Não. Segurei o rosto dela, fazendo-a me olhar. Você não é idiota. Você é uma mulher que confiou no homem que amava. Você é trabalhadora, honesta, dedicada. Você não tem culpa de ter se apaixonado por um mentiroso. Carmen abraçou a filha mais forte, balançando com ela. Meu amor, a gente vai resolver isso. Vai ficar tudo bem. Antônio guardou as fotos e documentos de volta na pasta. Fernanda, eu já conversei com um advogado especialista em divórcio. A gente vai entrar com o processo segunda-feira. Com essas provas, ele não leva nada. A casa, o carro que está no nome dele, mas você pagou? Nada. E ainda responde criminalmente pela fraude do empréstimo. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu preciso falar com ele. Preciso ouvir da boca dele. Não, falei firme. Fernanda, ele vai tentar te manipular de novo. Vai chorar, vai pedir perdão, vai inventar desculpa. Você não pode dar essa chance para ele. Seu pai está certo, filha, Carmen disse. Esse homem não merece nem mais um minuto do seu tempo. Fernanda ficou ali, sentada entre mim e a mãe, chorando baixinho. Meu coração estava despedaçado vendo minha menina assim, mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Depois de um tempo, ela enxugou as lágrimas e me olhou. Pai, obrigada. Obrigada por cuidar de mim, mesmo quando eu não sabia que precisava. Abracei ela forte, sentindo as próprias lágrimas queimarem meus olhos. Sempre, filha. Sempre vou cuidar de você. Antônio Carlos se sentou no braço do sofá, colocando a mão no ombro da irmã. A partir de agora, a gente age rápido. Segunda-feira, você não vai trabalhar. Vai ficar comigo no escritório. A gente vai dar entrada no divórcio. Enquanto isso, o pai vai demitir o Samuel da empresa. Fernanda assentiu devagar. Eu quero que ele saia da minha casa. Hoje. Agora. Então é o que a gente vai fazer. Levantei determinado. Antônio, você fica aqui com elas. Eu vou até a casa buscar as coisas dele. Pai, eu vou com o senhor. Pode ser que ele reaja mal. Melhor ainda, quero que ele reaja. Pegamos as chaves da casa de Fernanda e fomos até lá. O carro do Samuel estava na garagem. Ele estava em casa. Tocamos a campainha. Ele abriu a porta de roupão, cara de quem tinha acabado de acordar. Sogro? Antônio? O que vocês... Não deixei ele terminar. Empurrei a porta e entrei, Antônio logo atrás. Jorge, o que você está fazendo? Você não pode... Cala a boca! Falei, baixo e perigoso. Senta ali e fica quieto. Algo no meu tom fez ele recuar. Ele sentou no sofá, o rosto confuso. Do que você está falando? Antônio jogou a pasta na mesa de centro, as fotos espalhando. É disso que a gente está falando. A gente sabe de tudo, Samuel. Tudo. Ele pegou as fotos e viu o exato momento em que percebeu que tinha acabado. O rosto ficou branco, as mãos tremeram. Eu posso explicar? Não pode. Interrompi. Não tem explicação. Você é um mentiroso, traidor e ladrão. E a partir de agora, você vai pagar por tudo. Olha, eu sei que parece ruim, mas... Parece ruim? Antônio riu sem humor. Você traiu minha irmã com 2 mulheres diferentes, roubou dela, falsificou o documento. Você vai responder criminalmente por fraude. Vai ser preso, Samuel. O rosto dele ficou ainda mais pálido. Preso? Não. Vocês não podem. Podemos e vamos, falei. Agora você vai pegar suas coisas e sair dessa casa. E se tentar falar com a Fernanda, se tentar ir atrás dela, eu te juro que vai se arrepender. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas vendo que não tinha saída, foi para o quarto e começou a jogar roupas numa mala.
Ficamos ali, eu e Antônio, vigiando cada movimento dele. 40 minutos depois, ele saiu carregando 2 malas e uma mochila. Na porta, ele se virou. Eu amava ela, sabe? A Fernanda. Eu realmente amava. Engraçado jeito de demonstrar amor. Antônio respondeu frio. Agora sai antes que eu mude de ideia e te quebre no pau aqui mesmo. Samuel saiu. Vimos ele colocar as malas no carro e ir embora. Quando o portão se fechou, respirei fundo. Acabou. Antônio colocou a mão no meu ombro. O pesadelo acabou, mas eu sabia que não tinha acabado ainda. O pior ainda estava por vir, porque segunda-feira ia começar a guerra de verdade. O domingo foi um dia de silêncio pesado. Fernanda ficou na casa da Carmen. Minha ex-mulher insistiu que a filha precisava de companhia. Passei o dia organizando os documentos, revisando cada prova com Antônio Carlos, preparando tudo para a segunda-feira. Não dormi quase nada. Ficava pensando em como seria demitir Samuel, em como ia ser encarar ele sabendo de tudo. Mas mais do que isso, ficava pensando na Fernanda, na dor que ela estava sentindo, na traição que ia marcar ela para sempre. Segunda-feira amanheceu com sol forte, céu azul sem nuvens. Um daqueles dias bonitos que contrastam com o peso do que estava por vir. Cheguei na empresa às 7 da manhã. A loja ainda estava fechada, mas o escritório administrativo já tinha movimento. Chamei a gerente de RH e o advogado trabalhista da empresa para uma reunião. Preciso demitir o Samuel hoje, por justa causa. A gerente de RH, Dona Célia, uma senhora de 50 anos que trabalhava comigo há mais de 15, arregalou os olhos. Seu Jorge, mas ele é casado com a Fernanda. Não por muito tempo. Entreguei o relatório de ponto, as faltas, as negligências. Olha aqui, 42 faltas em 6 meses. Desempenho 0. Reclamações de clientes. Ele só ainda está empregado porque é meu genro. Mas isso acabou. O advogado trabalhista analisou tudo com cuidado. Com esse histórico, a demissão por justa causa é sustentável. Ele não tem como contestar. Ótimo, prepara tudo. Quero ele fora daqui hoje ainda. Às 9 da manhã, quando a loja abriu, Samuel apareceu. Entrou pela porta dos fundos direto para o escritório dele, como se nada tivesse acontecido no fim de semana. Esperei ele se acomodar. Então liguei para o ramal dele. Samuel, vem na minha sala, agora. Ele demorou uns 5 minutos. Quando entrou, tinha aquela cara cínica dele, como se estivesse preparado para se defender. Bom dia, seu Jorge. Olha, sobre o fim de semana. Senta. Ele obedeceu, mas manteve a postura desafiadora. Coloquei o envelope com a carta de demissão na mesa, empurrando na direção dele. Você está demitido por justa causa. Pega suas coisas e sai. Ele pegou o envelope, abriu, leu rapidamente. O rosto dele mudou, a arrogância sumindo. Você não pode fazer isso. Eu sou casado com sua filha. Você era casado com minha filha. E mesmo se ainda fosse, isso não te dá direito de ser um funcionário incompetente. Você faltou 42 vezes em 6 meses, Samuel. 42. Não bate meta, não entrega resultado, não faz nada além de ocupar espaço. Isso é perseguição. É porque você descobriu sobre você ser um traidor mentiroso? Sim, também por causa disso. Mas mesmo sem a traição, você seria demitido do mesmo jeito. Você não serve para trabalhar aqui. Ele se levantou, as mãos fechadas em punho. Você vai se arrepender disso. Eu vou processar essa empresa, Pode processar. Vai perder. Agora sai da minha sala antes que eu chame a segurança. Ele ficou ali parado, tremendo de raiva, mas sem coragem de fazer nada. Finalmente deu meia volta e saiu batendo a porta. Dona Célia entrou logo depois, preocupada. Seu Jorge, ele está lá fora gritando, xingando todo mundo, dizendo que o senhor é corrupto, que inventou as provas. Deixa ele gritar. Daqui a pouco a segurança tira ele daqui. Foi exatamente o que aconteceu. 10 minutos depois, 2 seguranças escoltaram Samuel para fora do prédio, ele ainda gritando ameaças pelo caminho. Alguns funcionários pararam para assistir, outros gravaram no celular. Não me importei. Que gravassem. A verdade estava do nosso lado. Quando ele finalmente foi embora, senti um peso sair dos meus ombros. Uma batalha vencida. Mas a guerra estava longe de acabar. No meio da tarde, Letícia apareceu na minha sala. A menina de 27 anos estava pálida.
os olhos vermelhos. Seu Jorge, posso falar com o senhor? Pode. Ela entrou, fechou a porta, ficou ali de pé sem coragem de sentar. Eu sei que o senhor descobriu, sobre mim e o Samuel. Descobri. Ela começou a chorar. Eu sinto muito. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas eu me apaixonei por ele. Ele disse que o casamento com a Fernanda estava acabado, que eles iam se separar, que... E você acreditou. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu fui idiota. Eu sei. Mas eu juro que não sabia que ele estava com outra também. Quando ele me contou sobre a Bruna, eu terminei tudo. Respirei fundo. A menina era jovem, tinha sido manipulada também. Mas isso não apagava o que ela tinha feito. Letícia, você traiu a confiança da Fernanda. Ela te contratou, confiou em você, e você retribuiu se envolvendo com o marido dela. Eu sei. Ela soluçou mais alto. Eu vou pedir demissão. Não consigo mais ficar aqui. Não precisa. Você já está demitida. Ela arregalou os olhos. O quê? Você não pode continuar trabalhando aqui, não depois do que fez. Dona Célia vai te entregar a carta de demissão daqui a pouco. Mas, seu Jorge, eu preciso desse emprego. Eu devia ter pensado nisso antes de se deitar com o marido da sua chefe. Ela saiu chorando. Parte de mim sentiu pena, mas a parte maior, a parte de pai, só sentia raiva. Enquanto isso, Antônio Carlos estava com Fernanda no escritório dele, dando entrada no processo de divórcio. Ele me ligou no final da tarde para dar a notícia. Pai, entramos com o pedido. Divórcio litigioso com todas as provas anexadas. Pedimos a anulação do empréstimo fraudado, ressarcimento dos valores que ela pagou para ele, e ainda entramos com queixa-crime por estelionato. Como ela está? Firme, ela está arrasada, mas está firme. Disse que não vai voltar atrás. Ótimo. E o Samuel? Já foi notificado? Vai ser notificado amanhã. Pelos próximos dias ele vai estar ocupado respondendo o processo. Naquela noite em casa, recebi uma enxurrada de mensagens de Samuel. Ligações, mensagens de texto, áudios longos. Tudo pedindo uma chance de explicar, de se desculpar, dizendo que ele amava a Fernanda, que tinha errado, mas podia consertar. Bloqueei o número dele. Na terça-feira as coisas esquentaram. Samuel começou a espalhar mentiras nas redes sociais. Postou que tinha sido demitido injustamente, que eu tinha armado contra ele porque não gostava dele, que as provas eram falsas. Alguns conhecidos em comum começaram a questionar, a perguntar o que estava acontecendo, mas Antônio Carlos me aconselhou a não responder publicamente. Deixa ele se queimar sozinho, pai. Quanto mais ele falar, mais ridículo vai ficar quando a verdade sair no processo. No meio da semana, Fernanda voltou a trabalhar. Eu tinha sugerido que ela tirasse uns dias, mas ela insistiu que precisava se manter ocupada. Ela entrou na loja com a cabeça erguida. Cumprimentou todos os funcionários normalmente. Alguns olhavam com pena, outros com admiração. Todo mundo já sabia do divórcio, mas ninguém sabia dos detalhes. Chamei ela na minha sala no fim do dia. Como você está, filha? Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, o rosto cansado, mas determinado. Estou sobrevivendo, um dia de cada vez. Você é forte, mais forte do que imagina. Ela sorriu fraco. Não me sinto forte, pai. Me sinto burra, enganada, usada. Você não é nada disso, ele que é um canalha. E vai pagar por tudo. Eu sei. Ela respirou fundo. Pai, eu queria te agradecer. Por ter investigado, por ter reunido as provas, por ter me protegido. Se o senhor não tivesse feito isso, eu ainda estaria casada com aquele mentiroso, acreditando em cada palavra dele. Levantei, dei a volta na mesa e abracei minha filha. Ela se agarrou em mim como quando era pequena e ficamos ali por um tempo, em silêncio. Na quinta-feira, Samuel foi oficialmente notificado do processo de divórcio e da queixa-crime. Antônio me ligou rindo. Pai, o advogado dele ligou pedindo acordo. Disse que o Samuel quer resolver tudo de forma amigável. Amigável? Agora ele quer ser amigável? Pois é, mas eu já deixei claro, não tem acordo. A gente vai até o fim. Ele vai devolver cada centavo que tirou da Fernanda e ainda vai responder criminalmente pela fraude. Perfeito. No final da semana, a história começou a se espalhar pela cidade. Santos não é tão grande assim, todo mundo conhece todo mundo. Logo os clientes da loja estavam comentando, os fornecedores perguntando, os conhecidos mandando mensagem.
Alguns apoiavam a Fernanda, outros diziam que família se resolve em casa, que a gente estava exagerando, mas eu não me importava com opinião alheia. Importava era proteger minha filha e fazer justiça. No sábado, uma semana depois da revelação, estávamos eu, Fernanda, Antônio Carlos e Carmen almoçando na casa dela. Pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, vi Fernanda sorrir de verdade. Sabe o que é engraçado? Ela disse, mexendo na comida. Eu passei 3 anos da minha vida tentando fazer aquele casamento funcionar, trabalhando por 2, pagando contas por 2, cobrindo as faltas dele, inventando desculpa para a família, e agora que acabou, eu me sinto aliviada. Carmen segurou a mão da filha. É porque você carregava um peso sozinha, meu amor. Agora você está livre. Ainda não totalmente livre, Antônio lembrou. O processo ainda vai demorar uns meses, mas a gente vai ganhar. Disso eu tenho certeza. Fernanda olhou para mim, os olhos brilhando. Pai, quando tudo isso acabar, eu quero fazer alguma coisa. Alguma coisa que faça sentido, sabe? Que ajude outras mulheres que passam pelo que eu passei. Que tipo de coisa? Não sei ainda. Mas eu quero transformar essa dor em algo bom. Algo útil. Sorri orgulhoso da minha menina. Você vai conseguir, filha. Você é capaz de tudo. E era verdade. Apesar de toda a dor, de toda a traição, eu via minha filha se reerguendo. Devagar, mas se reerguendo. A guerra tinha começado, mas a gente já estava ganhando. E Samuel? Ele ainda ia descobrir que mexer com a minha família tinha um preço alto. Um preço que ele ia pagar até o último centavo. 2 semanas depois da notificação do processo, Samuel começou a sentir o peso real das suas escolhas. O advogado dele tentou mais uma vez propor acordo. Antônio Carlos me ligou numa terça-feira de manhã, a voz carregada de satisfação. Pai, eles estão desesperados. O advogado do Samuel ligou, oferecendo devolver metade do que ele pegou da Fernanda, desde que a gente retire a queixa-crime. Metade? Ri sem humor. Ele acha que está numa negociação de mercado. Eu já falei que não aceito. Ou ele devolve tudo, pede desculpas formalmente, e ainda assim a gente não retira a queixa, ou a gente vai até o fim na justiça. Perfeito. Deixa ele se afundar. Mas o que a gente não esperava é que Samuel ia afundar mais rápido do que imaginávamos, e não ia ser só por causa do processo. Na quinta-feira daquela semana, recebi uma ligação de um conhecido, dono de uma loja de roupas concorrente. Jorge, você soube do Samuel? Soube o quê? Ele tentou arrumar emprego aqui. Mandou currículo, fez entrevista, mas quando a minha gerente de RH foi verificar as referências e ligou para sua empresa, bom, digamos que ela descobriu umas coisas interessantes. Sorri. Dona Célia tinha feito o trabalho dela. E eu não contratei, óbvio. Mas o engraçado é que ele tentou em mais 3 lojas aqui da região. E em todas a mesma coisa. As pessoas ligam para verificar referência e descobrem o histórico dele. Bom saber. Quando desliguei, senti uma pontada de satisfação. Samuel estava descobrindo que reputação é tudo numa cidade pequena como Santos. E a dele estava destruída. No final daquela semana, Fernanda me chamou para conversar na loja. Ela estava mais animada do que tinha estado nas últimas semanas. Pai, eu tomei uma decisão. Que decisão? Eu vou fazer uma especialização em gestão empresarial. Quero aprender mais, crescer profissionalmente. E quero abrir uma filial nova da loja, gerenciar do zero. Olhei para minha filha, o orgulho estufando meu peito. Fernanda, você sempre foi capaz disso. Sempre. Eu sei, mas eu deixei o Samuel me segurar. Ele sempre desencorajava, dizia que eu já trabalhava demais, que devia descansar mais. Agora eu percebo que ele só não queria que eu crescesse, porque aí ia ficar óbvio como ele era inútil. Ela tinha razão. Samuel tinha passado 3 anos sabotando a confiança dela, fazendo ela duvidar da própria capacidade. Quando você quer começar? Já me inscrevi. Começo o mês que vem. Abracei minha filha, sentindo ela finalmente voltando a ser quem sempre foi. Forte, determinada, capaz. Enquanto isso, as consequências para Samuel continuavam caindo como dominós. A história da traição tinha se espalhado rapidamente pelas redes sociais da cidade. Não por nossa causa. A gente não tinha falado nada publicamente, mas outras pessoas falaram. Funcionários da loja, conhecidos, amigos de amigos, logo todo mundo sabia. Bruna, a personal trainer,
Perdeu vários clientes depois que descobriram o envolvimento dela com um homem casado. Ela postou nas redes sociais pedindo desculpas, dizendo que não sabia que ele era comprometido, mas o estrago já estava feito. Letícia simplesmente sumiu da cidade. Soube por terceiros que ela tinha se mudado para o interior, foi morar com a família, longe dos olhares de julgamento. E Samuel? Samuel estava afundado em dívidas, desempregado, morando num apartamento minúsculo que mal conseguia pagar. Um mês depois do início do processo, Antônio Carlos me chamou no escritório dele. Pai, tem uma novidade. E o senhor não vai acreditar. Fala. O Samuel está tentando vender a história dele para blogs de fofoca, dizendo que é vítima, que você armou tudo porque nunca gostou dele, que a Fernanda é manipulada por você. Senti a raiva subir. Esse desgraçado não tem limites. Calma, pai. Eu já entrei em contato com os blogs. Mandei cópia de algumas provas do processo. Nenhum deles vai publicar nada. Sabem que se publicarem, a gente processa por difamação. Ele está realmente desesperado. Tá, e vai ficar mais ainda. Semana que vem tem a primeira audiência. O juiz vai analisar as provas preliminares. Com tudo que a gente tem, a chance do Samuel sair bem disso é zero. Na noite anterior à audiência, liguei para Fernanda. Filha, você está preparada para amanhã? Tô, pai, um pouco nervosa, mas preparada. Você não precisa ir se não quiser. O Antônio pode representar você. Não. Eu quero ir. Eu preciso olhar na cara dele e mostrar que eu não tenho mais medo, que ele não tem mais poder sobre mim. Minha menina tinha crescido tanto naquele mês. A dor tinha forjado uma mulher mais forte. Tô orgulhoso de você, filha. Eu sei, pai, e é isso que me mantém de pé. Na manhã da audiência, acordei cedo. Vesti meu melhor terno, a gravata que Fernanda tinha me dado no aniversário. Se tinha um dia para fazer questão de estar impecável, era esse. Encontrei Antônio Carlos e Fernanda na porta do fórum. Minha filha estava linda, de tailleur preto, cabelo preso, maquiagem leve. Parecia uma executiva poderosa, não uma mulher que tinha acabado de sair de um casamento destruído. Bom dia, pai. Ela me abraçou. Bom dia, filha. Você tá linda. Obrigada. Eu queria que ele visse o que perdeu. Queria que ele visse que eu tô bem, que eu tô seguindo em frente. Entramos no prédio. No corredor do terceiro andar, vimos Samuel pela primeira vez em mais de um mês. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras fundas, barba por fazer. A roupa meio amassada, o cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Quando ele viu a gente, tentou se aproximar. Fernanda, por favor, eu preciso falar com você. Antônio se colocou na frente. Você não fala nada com ela. Qualquer comunicação é através de mim. Fernanda, por favor, só um minuto. Minha filha olhou para ele, a expressão fria, distante. Não tenho nada para falar com você, Samuel. Nunca mais. Ela passou por ele sem olhar para trás. Eu e Antônio a seguimos. Samuel ficou ali parado, a mão estendida, o rosto desolado. Não senti pena nenhuma. A audiência foi rápida. O juiz, um homem de uns 60 anos, cabelo branco, óculos de grau, analisou as provas com atenção. Fotos, relatórios, extratos bancários, tudo foi apresentado. O advogado de Samuel tentou argumentar que as provas eram circunstanciais, que tinha explicação para tudo. Mas era patético. Como explicar fotos dele com duas mulheres diferentes? Como explicar o empréstimo fraudado? No final, o juiz bateu o martelo. Defiro o pedido de divórcio litigioso. Determino que o réu devolva todos os valores comprovadamente recebidos da autora, sob pena de penhora de bens. Quanto à queixa-crime de estelionato, os autos seguem para a vara criminal. Próxima audiência em 60 dias para definição de valores e partilha. Está encerrada. Saímos do fórum com a sensação de vitória. Primeira batalha vencida. Antônio abraçou a irmã. Primeira de muitas, maninha. Daqui para frente é só ladeira abaixo para ele. Fernanda respirou fundo, os olhos brilhando, não de lágrimas de tristeza, mas de alívio. Eu consegui. Eu realmente consegui. Você conseguiu. Repeti, abraçando-a também. E vai continuar conseguindo. Fomos almoçar os três juntos numa churrascaria que Fernanda gostava. Pela primeira vez em meses vi minha filha rir de verdade, relaxar, comer sem aquela tensão constante nos ombros. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse tomando um gole de suco.
Eu passei tanto tempo com medo de perder ele, de ficar sozinha. E agora que eu perdi, eu percebi que não perdi nada. Eu ganhei minha vida de volta. Ele que perdeu. Antônio falou. Perdeu uma mulher incrível, um emprego, uma família, uma reputação. Perdeu tudo. E não tenho pena nenhuma. Fernanda completou, firme. Naquela noite, em casa, sozinho, pensei em tudo o que tinha acontecido no último mês. A descoberta, a investigação, a revelação, o divórcio, a audiência. Tinha sido um mês de guerra, mas valeu cada segundo. Porque no final das contas, eu tinha feito o que todo pai deveria fazer. Protegido minha filha. Tinha mostrado para ela que ela não estava sozinha, que tinha uma família que ia lutar por ela até o fim. E Samuel? Samuel estava aprendendo da pior forma possível que ações têm consequências, que mentiras têm preço, que trair, roubar e manipular sempre cobra sua conta no final. A guerra não tinha acabado completamente. Ainda faltavam as próximas audiências, a definição final dos valores, o processo criminal. Mas a gente já tinha vencido a batalha mais importante, a batalha pela dignidade de Fernanda. E isso ninguém ia tirar da gente nunca mais. 2 meses depois da primeira audiência, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Fernanda mergulhou de cabeça na especialização em gestão empresarial. Todas as noites, ela chegava em casa com livros debaixo do braço, anotações, trabalhos para fazer. Vi minha filha redescobrindo o prazer de aprender, de crescer, de se desafiar. Pai, olha só. Ela me mostrou um projeto no tablet numa tarde de sábado. É minha proposta para o trabalho final. Quero criar um programa de capacitação de mulheres empreendedoras, ensinar gestão, finanças, marketing, tudo o que elas precisam para abrir o próprio negócio. Olhei para ela, o orgulho transbordando. É perfeito, filha. Vai ajudar muita gente. Quero transformar o que eu passei em algo positivo. Quantas mulheres ficam presas em casamentos ruins porque dependem financeiramente do marido? Se elas tiverem conhecimento, tiverem o próprio negócio. Ela não precisou terminar a frase. Eu entendi perfeitamente. Enquanto isso, o processo contra Samuel avançava sem piedade. A segunda audiência aconteceu num dia chuvoso de quinta-feira. O juiz determinou que ele devolvesse R$ 53 mil, tudo que tinha tirado de Fernanda ao longo dos 3 anos de casamento. Samuel tentou argumentar que não tinha como pagar tudo de uma vez. O juiz foi irredutível. Ou pagava em 6 parcelas, ou seus poucos bens seriam penhorados. Antônio me ligou depois da audiência, a voz satisfeita. Pai, ele saiu de lá branco, feito papel. O advogado dele já está tentando negociar de novo. Não negocia nada. Ele que se vire. Pode deixar. E tem mais. O processo criminal está avançando também. Promotoria já aceitou a denúncia de estelionato. Se condenado, ele pega de 1 a 5 anos. Não senti satisfação sádica com isso. Apenas um senso de justiça sendo feita. 3 meses depois da separação, Fernanda se mudou. Vendeu o apartamento que tinha dividido com Samuel. Mesmo estando só no nome dela, aquele lugar tinha memórias ruins demais. E comprou um menor, mas mais bonito, mais aconchegante. Ajudei ela na mudança num sábado ensolarado. Antônio também estava lá. Carmen veio ajudar a decorar. Era um recomeço literal, uma página virada. Pai, vem ver o quarto. Fernanda me chamou animada. Olha que vista linda. A janela dava para o mar. Não era vista total, mas dava para ver um pedacinho azul entre os prédios. Todo dia eu vou acordar e ver o mar. Vai me lembrar que tem um mundo inteiro lá fora cheio de possibilidades. Abracei minha filha, sentindo ela finalmente em paz. Você merece tudo de bom, filha. Tudo. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, ficamos só eu e ela no apartamento novo, sentados no chão da sala ainda vazia, comendo pizza direto da caixa. Sabe, pai, eu estava pensando, se o senhor não tivesse ido na casa de praia naquele dia, se não tivesse flagrado o Samuel, eu ainda estaria casada com ele. Ainda estaria infeliz sem saber por quê. Ainda estaria sendo usada. Deus escreve certo por linhas tortas. Aquele vazamento foi uma bênção disfarçada. Ela sorriu. Foi mesmo. E eu agradeço todo dia por ter um pai que me protegeu, que não teve medo de me mostrar a verdade, mesmo sabendo que ia doer. Sempre vou te proteger, Fernanda. Sempre. 1 mês depois, ela me chamou na sala dela no trabalho.
Tinha um brilho diferente nos olhos, uma animação contida. Pai, eu tenho uma proposta para fazer. Fala. Eu quero abrir a filial nova, aquela que a gente tinha conversado, mas não quero ser só gerente, quero ser sócia. Quero investir meu próprio dinheiro, ter participação no negócio. Senti o peito inflar. Minha menina estava pronta. Quanto você quer investir? Metade do valor. 50-50 comigo. Vou usar o dinheiro da venda do apartamento antigo. Fernanda, isso é muito dinheiro. Você tem certeza? Absoluta. Pai, eu passei 3 anos da minha vida dando meu dinheiro para um homem que não merecia. Agora, eu quero investir em mim, no meu futuro, na minha independência. Como eu ia dizer não para aquilo? Então vamos fazer. Você escolhe o ponto, faz o projeto e a gente abre essa filial juntos. Ela pulou da cadeira e me abraçou forte, como quando era criança e eu prometia levá-la para o parque. Obrigada, pai. Obrigada por acreditar em mim. Sempre acreditei, filha. Sempre. Enquanto Fernanda florescia, Samuel murchava. As notícias que chegavam dele eram cada vez piores. Ele tinha conseguido um emprego temporário numa loja pequena, longe de Santos, mas não tinha durado nem 2 meses. Foi demitido por faltas e mau desempenho. De novo, estava morando num pensão barata, tendo mal conseguido pagar a primeira parcela da indenização para Fernanda. O restante ele ia ter que parcelar por anos. A família dele, que no começo tinha defendido ele, agora tinha se afastado. A mãe ainda ligava de vez em quando para Fernanda, pedindo desculpas em nome do filho. Fernanda sempre foi educada, mas deixou claro que aquele capítulo estava encerrado. 6 meses depois da separação, Fernanda me chamou para conhecer o ponto comercial que ela tinha escolhido para a nova filial. Era numa avenida movimentada de Praia Grande, de frente para o mar, num prédio comercial novo. O espaço era grande, iluminado, com uma vista linda. Pai, imagina aqui, vitrines grandes, decoração moderna, seção de roupas plus size que as outras lojas não têm. Quero que seja um lugar onde toda mulher se sinta bem-vinda, bonita, valorizada. Olhei em volta já visualizando tudo pronto. Vai ser incrível, filha. E o melhor, ela sorriu, vai ter meu nome. Vai se chamar Fernanda Modas. Não é mais a loja do pai, não é mais nada que veio de marido, de homem. É meu, construído por mim. Naquele momento, entendi que minha filha não tinha apenas sobrevivido à tempestade. Ela tinha saído dela mais forte, mais sábia, mais ela mesma do que nunca. 3 semanas depois, no dia da assinatura do contrato de locação do novo ponto, fizemos um pequeno jantar comemorativo na casa da Carmen. Estávamos todos lá, eu, Fernanda, Antônio Carlos, Carmen e alguns amigos próximos. Fernanda levantou a taça de suco. Ela tinha parado de beber depois da separação. Queria mente clara para tudo. E fez um brinde. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou do meu lado nesses meses. Pai, Tony e mãe, vocês foram minha força quando eu achei que não tinha mais nenhuma. Vocês me lembraram de quem eu sou, do que eu sou capaz. E hoje, aqui, eu não estou comemorando só uma loja nova. Eu estou comemorando uma vida nova. Uma vida onde eu escolho o meu caminho, onde eu decido o meu futuro, onde eu não dependo de ninguém para ser feliz. Todo mundo bateu palmas. Vi lágrimas nos olhos da Carmen, orgulho no rosto do Antônio e senti meu próprio peito apertar de emoção. E eu queria dizer mais uma coisa. Fernanda continuou, a voz firme. Muito tempo eu achei que precisava de um homem para ser completa, para ser feliz. O Samuel me fez acreditar nisso por 3 anos. Mas hoje eu sei que isso é mentira. Eu sou completa sozinha. Eu sou feliz sozinha. E se um dia aparecer alguém, ótimo. Mas se não aparecer, tá ótimo também. Porque eu me basto. Levantei e abracei minha filha, o coração transbordando. Tô tão orgulhoso de você, Fernanda. Tão orgulhoso. Naquela noite, voltando para casa sozinho, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. A dor, a luta, a justiça e agora o recomeço. Minha filha tinha perdido um marido, mas tinha ganhado a si mesma. E isso valia mais do que qualquer casamento. Às vezes, Deus tira coisas da nossa vida não para nos punir, mas para nos libertar, para abrir espaço para o novo, para o melhor, para o que realmente merecemos. Fernanda tinha merecido essa liberdade.
Tinha merecido essa chance de recomeçar. E eu ia estar ali, do lado dela, em cada passo do caminho. Porque é isso que pais fazem, protegem, orientam, apoiam. E comemoram cada vitória como se fosse a primeira. A guerra tinha acabado, a paz tinha chegado. E era uma paz conquistada, merecida, verdadeira. 3 meses se passaram em preparativos intensos. Fernanda se dedicou à nova loja com uma paixão que eu não via nela há anos. Talvez nunca tivesse visto. Ela estava em todos os detalhes. Escolha das araras, cores das paredes, layout do provador, seleção de fornecedores, tudo pensado com cuidado, com estratégia, com amor. Pai, olha só. Ela me mostrava amostras de tecido num sábado de manhã. Quero que os provadores sejam espaçosos, com iluminação que não distorça as cores, com espelhos em ângulos que não deformem o corpo. Quero que as mulheres se sintam bonitas quando experimentarem as roupas. Você pensou em tudo? Pensei. Porque eu sei como é entrar numa loja e se sentir desconfortável, julgada. Minha loja não vai ser assim. Vai ser um lugar de acolhimento. Antônio Carlos cuidou de toda a parte burocrática. Registro da empresa, alvará, contratos com fornecedores. Ele trabalhava para o escritório dele durante o dia e ajudava a irmã à noite e nos finais de semana. Nunca vi a Fernanda tão empolgada com nada. Ele me disse num desses finais de semana. Ela acorda cedo, dorme tarde e mesmo assim está sempre sorrindo. É porque ela está fazendo algo que é dela. Pela primeira vez na vida, algo que ninguém pode tirar. Carmen também se envolveu. Ela tinha bom gosto para decoração e ajudou Fernanda a escolher os detalhes. Quadros nas paredes, plantas para deixar o ambiente mais aconchegante, música ambiente que tocaria na loja. Era bonito ver a família toda reunida em torno de algo positivo, depois de meses de tensão e dor. 1 mês antes da inauguração, Fernanda contratou 3 funcionárias. Ela fez questão de escolher mulheres que estavam recomeçando. Uma era divorciada recente, outra era mãe solteira voltando para o mercado de trabalho, a terceira estava saindo de um relacionamento abusivo. Pai, eu quero que minha loja seja mais que um negócio. Quero que seja um lugar de recomeço, para as clientes e para as funcionárias também. Você está construindo algo especial, filha. 2 semanas antes da inauguração, fizemos uma vistoria final. A loja estava pronta. Vitrines iluminadas, araras organizadas por cor e estilo, provadores amplos com iluminação perfeita, um pequeno lounge com sofás onde acompanhantes podiam esperar confortavelmente. Na entrada, uma placa grande. Fernanda Modas. Vista-se de autoestima. Gostou do slogan, pai? Amei. Resume tudo. Ela olhou em volta, os olhos brilhando. Eu não acredito que consegui, que isso tudo é meu. Acredita. Você merece cada centímetro disso aqui. A data da inauguração foi marcada para um sábado. Fernanda fez questão de fazer um evento. Música ao vivo, comes e bebes, descontos especiais. Queria que fosse memorável. Na sexta-feira à noite, véspera da inauguração, ela apareceu na minha casa. Vinha direto do salão, cabelo e unhas feitas, maquiagem leve, mas impecável. Pai, eu tô nervosa. Nervosa por quê? Tudo tá pronto, tudo tá perfeito. E se ninguém aparecer? E se as pessoas não gostarem? E se... Segurei os ombros dela, firme. Fernanda, para. Respira. Você fez um trabalho incrível. A loja tá linda, os produtos são de qualidade. O atendimento vai ser diferenciado. As pessoas vão amar. E mesmo que no primeiro dia não apareça ninguém, no segundo vai aparecer. E no terceiro, porque qualidade sempre se destaca. Ela respirou fundo, assentindo. O senhor tem razão. Eu quero tanto que dê certo. Vai dar. Confia em mim. No sábado de manhã, acordei às 6. A inauguração era às 10, mas eu queria chegar cedo para ajudar nos últimos preparativos. Quando cheguei na loja, Fernanda já estava lá, conferindo tudo pela 1000ª vez. Antônio também já tinha chegado, montando as mesas do coquetel. Carmen chegou logo depois, carregando arranjos de flores. Bom dia, família. Fernanda tentava disfarçar o nervosismo com animação. Vamos fazer desse dia inesquecível. Às 9h30, as funcionárias chegaram, todas uniformizadas com camisetas elegantes da loja. A banda contratada começou a montar os equipamentos na calçada em frente à loja. O buffet chegou com salgadinhos, bolos, sucos e refrigerantes. Às 10 em ponto, abrimos as portas.
No começo, só alguns curiosos entraram. Vizinhos do prédio comercial, lojistas de outras lojas, alguns conhecidos que tinham visto o convite nas redes sociais. Fernanda recebia cada um pessoalmente, apresentava a loja, explicava o conceito. Via a ansiedade crescendo nela a cada minuto que passava sem movimento significativo. Mas às 10h30 começou. Uma cliente entrou, olhou as araras, experimentou algumas peças e comprou 3 blusas e uma calça. Depois vieram mais 2, depois 5, depois 10. Ao meio-dia a loja estava cheia. Mulheres de todas as idades, de todos os tamanhos, de todos os estilos. Algumas levavam sacolas cheias de compras. Outras experimentavam roupas nos provadores. Outras simplesmente caminhavam pela loja admirando tudo. Fernanda estava radiante. Circulava pela loja, cumprimentava as clientes, ajudava a escolher peças, dava opinião sobre combinações. Era dela o brilho nos olhos, o sorriso genuíno, a energia contagiante. No final da tarde, quando o movimento começou a diminuir, Antônio Carlos veio me mostrar algo no tablet. Pai, olha só o faturamento do dia. Olhei os números e arregalei os olhos. Isso tá certo? Tá. A Fernanda vendeu mais no primeiro dia dela do que algumas lojas vendem no mês inteiro. Olhei para minha filha, que agora conversava com uma cliente na entrada da loja. Ela tinha conseguido. Realmente conseguido. Às 6h, quando fechamos as portas, Fernanda se jogou no sofá do lounge, exausta, mas feliz. Não acredito que conseguimos. Foi incrível. As mulheres adoraram tudo. Já tem gente perguntando sobre coleção nova, sobre cartão fidelidade. Carmen sentou ao lado dela, passando a mão no cabelo da filha. Você foi incrível hoje, meu amor. Uma verdadeira empreendedora. Antônio trouxe taças de suco. Ele mantinha a tradição de não servir álcool nas comemorações de Fernanda desde a separação. Um brinde, a Fernanda Modas, ao sucesso merecido e à mulher mais forte que eu conheço. Brindamos todos juntos. Naquele momento, cercado pela minha família, vendo minha filha realizada e feliz, senti que tudo tinha valido a pena. Toda a dor, toda a luta, todas as noites em claro planejando como expor Samuel, todas as lágrimas que tinha visto Fernanda derramar. Tudo tinha levado a esse momento. Pai, Fernanda me chamou, os olhos marejados. Sem o Senhor, nada disso teria acontecido. Eu ainda estaria presa naquele casamento, trabalhando para sustentar um mentiroso, sem coragem de sonhar. O Senhor me salvou, me deu minha vida de volta. Abracei minha filha, a emoção apertando minha garganta. Você se salvou sozinha, filha. Eu só mostrei o caminho, mas quem teve coragem de andar foi você. Ficamos ali até tarde, relembrando o dia, contando as melhores histórias, rindo de pequenos perrengues que aconteceram. Carmen ficou até o final, ajudando a organizar tudo para segunda-feira. Quando finalmente me despedi e voltei para casa, já passava das 10 da noite. Estava cansado, os pés doendo, as costas reclamando, mas o coração estava leve. No caminho passei em frente a um bar onde costumava ver Samuel antes de tudo explodir. Por curiosidade mórbida, dei uma olhada. Ele estava lá, sentado sozinho num canto, bebendo cerveja, a aparência descuidada, o olhar perdido. Por um segundo, quase senti pena. Mas então, lembrei das lágrimas de Fernanda, da traição, das mentiras, do dinheiro roubado. E a pena passou. Samuel tinha feito escolhas. Agora vivia as consequências. Enquanto isso, Fernanda fazia outras escolhas e colhia frutos doces. Acelerei o carro e segui em frente, sem olhar mais para trás, porque era exatamente isso que Fernanda estava fazendo, seguindo em frente, e eu ia estar ali, do lado dela, em cada passo dessa jornada. 2 meses depois da inauguração, a loja Fernanda Modas estava consolidada. O movimento era constante. As vendas superavam as expectativas, e minha filha tinha até começado a pensar em contratar mais funcionárias. Ela estava diferente, não só feliz, mas realizada. Tinha encontrado um propósito que ia além de simplesmente trabalhar. Estava construindo algo significativo. Numa terça-feira à tarde, eu estava no escritório da loja principal quando meu celular tocou. Era Fernanda, a voz alterada. Pai, preciso que o senhor venha aqui na loja. Agora. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá, mas o Samuel apareceu aqui.
Senti o sangue ferver. Ele entrou na loja? Entrou. Tá do lado de fora agora, na calçada, esperando. Disse que precisa falar comigo. Não fala nada com ele. Já tô indo. 15 minutos depois, estacionei em frente à loja de Fernanda. Samuel estava ali, encostado num poste, as mãos nos bolsos da calça jeans surrada. Ele tinha piorado ainda mais. Mais magro, a barba comprida e mal cuidada, olheiras fundas. As roupas pareciam velhas, gastas. Desci do carro e fui direto nele. O que você está fazendo aqui? Ele se endireitou, levantando as mãos num gesto defensivo. Jorge, eu só quero conversar com a Fernanda. 5 minutos. Ela não quer conversar com você. Vá embora. Por favor, eu preciso pedir desculpas para ela. Suas desculpas não interessam. Não interessavam há 3 meses. Não interessam agora. Vá embora antes que eu chame a segurança. Ele deu um passo à frente, a voz desesperada. Jorge, eu sei que eu errei. Eu sei que fui um canalha, um mentiroso. Mas eu perdi tudo. Perdi a Fernanda, perdi o emprego, perdi minha família. Tô morando num lugar horrível, mal consigo pagar aluguel. Não tenho mais nada. E você acha que isso me importa? Você acha que a Fernanda tem que ouvir suas lamentações depois de tudo que você fez? Eu só queria uma chance de pedir desculpas, de dizer que eu me arrependo. Nesse momento, Fernanda saiu da loja. Ela parou na porta, os braços cruzados, a expressão firme. Fernanda... Samuel deu um passo na direção dela, mas eu me coloquei no caminho. Fala daí mesmo. Fernanda disse, a voz calma. Não chega perto de mim. Samuel engoliu em seco, os olhos vermelhos. Eu vim pedir desculpas. Por tudo. Pela traição, pelas mentiras, pelo dinheiro. Eu fui um idiota, Fernanda. Um idiota completo. E eu perdi a melhor coisa que eu tinha. Fernanda o olhou por um longo momento sem expressão. Você veio até aqui para dizer isso? Eu sei que não muda nada, mas eu precisava que você soubesse que eu me arrependo, que eu te amava, de verdade. Fernanda deu uma risada curta, sem humor. Você me amava? Engraçada essa forma de demonstrar amor, traindo com 2 mulheres, roubando meu dinheiro, mentindo todos os dias. Eu sei que não tenho desculpa. Eu só queria que você soubesse que eu tô pagando por tudo, que eu tô sofrendo. Bom, Fernanda respondeu implacável. Você merece sofrer, merece cada segundo de sofrimento, porque foi exatamente isso que você me fez durante 3 anos. Samuel baixou a cabeça, os ombros caindo. Eu entendo. Será que um dia você consegue me perdoar? Fernanda respirou fundo, e pela primeira vez vi a raiva nela suavizar um pouco. Samuel, perdão não é sobre você, é sobre mim. E sim, eu vou te perdoar. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Não significa esquecer. Não significa aceitar você de volta. Não significa que a gente vai ter algum tipo de relação. Significa apenas que eu tô soltando a raiva que ainda sinto, para ela não me envenenar mais. Entendo. E agora, eu quero que você vá embora. Não volta aqui nunca mais. Não me procura, não me liga, não aparece. Segue sua vida. Eu vou seguir a minha. E acredita, a minha tá muito melhor sem você. Samuel olhou para ela, depois para mim, depois de volta para ela. Assentiu devagar. Tudo bem, eu espero que você seja feliz, Fernanda, de verdade. Ele deu meia volta e começou a caminhar pela calçada, os ombros curvados, a cabeça baixa. Ficamos ali assistindo até ele sumir na esquina. Quando ele saiu de vista, Fernanda soltou o ar que estava segurando. Você tá bem? Perguntei, colocando a mão no ombro dela. Tô. Na verdade, tô até aliviada. Eu precisava dizer aquilo para ele. Precisava olhar na cara dele e mostrar que eu tô bem, que eu superei, que ele não tem mais nenhum poder sobre mim. Você foi incrível, firme, madura, digna. Ela sorriu, os olhos brilhando. Aprendi com o melhor. Voltamos para dentro da loja. As funcionárias olharam preocupadas, mas Fernanda tranquilizou todas. Tá tudo bem, meninas. Só um fantasma do passado que apareceu. Mas já foi embora. E não volta mais. O resto do dia passou tranquilo. Mas à noite, quando fechamos a loja, Fernanda me chamou para tomar um café na padaria ao lado. Pai, tem uma coisa que eu não contei para ninguém ainda. O que foi? Ela mexeu no café pensativa. Faz algumas semanas que eu tô conversando com alguém.
Um cara que eu conheci num evento da minha faculdade. Senti uma pontada de proteção automática, mas me controlei. Conversando como? Conversando de amigos por enquanto. Ele também está se recuperando de um relacionamento ruim. A gente tem conversado muito sobre recomeços, sobre aprender com os erros, sobre não ter medo de tentar de novo. E você tá gostando dele? Ela corou levemente. Tô, mas eu não quero apressar nada. Dessa vez eu vou com calma, vou conhecer de verdade, vou prestar atenção nos sinais. Não vou mais ignorar bandeiras vermelhas por causa de paixão. Fico feliz por você, filha, mas também fico feliz que você tá indo devagar, com sabedoria. O Samuel me ensinou muita coisa. Não as coisas que ele queria ensinar, mas ensinou. Me ensinou a valorizar quem realmente merece. Me ensinou a não me perder num relacionamento. Me ensinou que eu posso ser feliz sozinha e que qualquer pessoa que entre na minha vida tem que somar, não subtrair. São lições valiosas. Amargas, mas valiosas. Por isso eu disse para ele que eu vou perdoar. Porque segurando raiva, eu só machuco a mim mesma. Mas perdoar não significa ser idiota de novo. Significa aprender e seguir em frente. Tomamos o café conversando sobre coisas mais leves. Os planos da loja, a faculdade dela, as ideias que ela tinha para o futuro. Mas, no fundo, eu sabia que aquele reencontro com Samuel tinha sido importante. Fernanda tinha finalmente fechado aquele ciclo. Não com raiva, não com amargura, mas com maturidade e dignidade. Quando me despedi dela naquela noite, abracei-a forte. Tô muito orgulhoso de você, filha, da mulher que você se tornou. Obrigada por me ajudar a me tornar essa mulher, pai. No caminho de volta para casa, pensei em Samuel caminhando sozinho pela calçada, curvado, derrotado. Pensei em Fernanda, forte, firme, em paz. As escolhas que fazemos definem quem nos tornamos. Samuel escolheu o caminho da mentira, da traição, do egoísmo. E colheu solidão, arrependimento, miséria. Fernanda escolheu o caminho da coragem, da honestidade, do trabalho. E colheu sucesso, paz, crescimento. No final, a justiça não foi feita num tribunal. Foi feita na vida. E essa é a justiça mais verdadeira de todas. 6 meses se passaram desde o dia que Samuel apareceu na loja de Fernanda. 6 meses de paz, de crescimento, de conquistas. A Fernanda Modas tinha se tornado referência na região, não só pelas roupas de qualidade, mas pelo atendimento humanizado, pelo ambiente acolhedor, pela filosofia que minha filha tinha imprimido em cada detalhe. Ela tinha contratado mais 2 funcionárias, expandido o estoque e já estava negociando a abertura de uma segunda filial em Santos. Minha menina tinha se tornado uma empresária de verdade. Mas mais do que o sucesso profissional, o que me enchia de orgulho era vê-la feliz. De verdade feliz. O rapaz que ela tinha conhecido, Rafael, arquiteto de 32 anos, tinha se tornado parte da vida dela. Não de forma atropelada, não de forma desesperada, mas de forma saudável, construindo algo sólido. Eu o conheci num domingo, num almoço que Fernanda organizou na casa dela. Rafael era diferente de Samuel em todos os sentidos. Educado sem ser falso, atencioso sem ser exagerado, trabalhador de verdade, com sonhos próprios e respeito pela independência de Fernanda. Seu Jorge, a Fernanda me contou tudo pelo que vocês passaram, ele disse, enquanto ajudava a arrumar a mesa. E eu admiro muito a força dela e a proteção que o Senhor deu. Espero conseguir merecer a confiança de vocês. Só não a decepcione. Respondi direto. Ela já sofreu demais. Não merece sofrer de novo. Não pretendo decepcioná-la. Nunca. E até agora, 6 meses depois daquele almoço, ele tinha cumprido a palavra. Numa quinta-feira de manhã, recebi uma ligação de Antônio Carlos. Pai, tem novidade sobre o Samuel. O que foi? Ele foi condenado. Estelionato. 2 anos e meio. Não vai preso porque é réu primário, mas vai ter que prestar serviços comunitários e usar tornozeleira eletrônica. E foi condenado a pagar mais 50 mil reais para Fernanda, referente a danos morais. Senti uma satisfação fria. Justiça foi feita. Foi mesmo. E tem mais. Ele tentou recorrer, mas o juiz negou. Disse que as provas eram irrefutáveis e que a pena já tinha sido branda considerando tudo que ele fez. A Fernanda já sabe? Já. Eu liguei para ela antes. Sabe o que ela disse?
O quê? Que não sente mais nada, nem raiva, nem satisfação, nem pena, nada. Disse que o Samuel é um capítulo fechado na vida dela e que ela tem coisa melhor para focar. Sorri. Minha filha tinha realmente superado. 2 semanas depois, Fernanda me chamou para uma reunião especial na loja. Quando cheguei, ela estava com um brilho diferente nos olhos. Pai, eu tenho uma notícia. Fala. Lembra do meu projeto final da especialização? Sobre capacitação de mulheres empreendedoras? Lembro. Pois eu vou tirar do papel. Vou abrir um curso gratuito, aqui na loja mesmo, nos fins de semana. Vou ensinar tudo o que eu aprendi sobre gestão, finanças, marketing. Quero ajudar outras mulheres a abrirem seus próprios negócios, a serem independentes. Meu peito se encheu de orgulho. Fernanda, isso é incrível. Não é só sobre ensinar, é sobre devolver. Eu tive o privilégio de ter uma família que me apoiou, que me ajudou a sair do fundo do poço. Mas quantas mulheres não têm isso? Quantas ficam presas em situações ruins porque não sabem por onde começar? Muitas. Então eu quero ser essa ponte. Quero mostrar que é possível recomeçar, que é possível ser independente, que é possível transformar dor em propósito. Abracei minha filha, emocionado. Você não tem ideia do quanto eu estou orgulhoso de você. Não só pelo que você conquistou, mas pela pessoa que você se tornou. No mês seguinte, o curso começou. Fernanda chamou de Renascer, Mulheres que Recomeçam. Logo na primeira turma, 20 mulheres se inscreveram. Algumas divorciadas, outras viúvas, outras simplesmente cansadas de depender de maridos ou patrões. Eu ia às aulas de vez em quando, só para assistir. Ver minha filha ali na frente, ensinando, inspirando, empoderando outras mulheres, era uma das visões mais bonitas que eu já tinha presenciado. A história que eu vou contar para vocês não é fácil. Ela começou na primeira aula. É a minha história. De como eu fui traída, enganada, usada. De como eu quase perdi a mim mesma num casamento que só me tirava. Mas também é a história de como eu me reerguei. E se eu consegui, vocês também conseguem. As mulheres ouviam atentas, muitas com lágrimas nos olhos, reconhecendo suas próprias histórias na narrativa de Fernanda. 3 meses depois do início do curso, uma das alunas abriu sua primeira loja. Outra começou a vender doces pela internet. Uma terceira montou um salão de beleza em casa. Pequenos passos, mas passos de liberdade. 1 ano depois de tudo ter começado, 1 ano desde aquela sexta-feira em que eu flagrei Samuel na casa de praia, fizemos uma comemoração em família. Estávamos todos na casa de Fernanda. Eu, Antônio Carlos, Carmen, Rafael e algumas das alunas do curso Renascer. Fernanda levantou a taça de suco e fez um brinde. Há 1 ano, eu descobri a pior traição da minha vida e achei que não ia sobreviver. Achei que a dor ia me destruir, que eu nunca mais ia conseguir confiar, amar, sonhar. Mas hoje, 1 ano depois, eu tô aqui, feliz, realizada, dona do meu próprio negócio, ajudando outras mulheres, construindo algo que tem significado. E eu descobri que a maior traição não destruiu minha vida. Ela me libertou. Todo mundo aplaudiu. Olhei em volta vendo cada rosto. Meu filho Antônio, o advogado dedicado que lutou pela irmã. Carmen, minha ex-esposa que colocou as diferenças de lado para apoiar a filha. Rafael, o novo amor de Fernanda, que a respeitava e valorizava. As alunas do curso, mulheres corajosas que tinham escolhido recomeçar. E Fernanda, no centro de tudo. Forte, brilhante, livre, pai. Ela me chamou vindo até onde eu estava. Eu nunca agradeci direito. Obrigada por ter ido na casa de praia naquele dia. Obrigada por não ter ignorado o que viu. Obrigada por ter lutado por mim quando eu ainda não sabia lutar por mim mesma. Faria tudo de novo, filha. 1000 vezes. Eu sei. E é por isso que eu quero fazer uma coisa. Ela foi até a mesa, pegou um embrulho e me entregou. Abre. Abri com cuidado. Era uma placa de vidro gravada. Jorge Augusto. Pai, protetor, herói. Obrigada por me ensinar que amor verdadeiro é coragem de proteger, mesmo quando dói. Senti os olhos arderem. Fernanda, vai ficar aqui, na sala, para eu lembrar todo dia que eu tenho o melhor pai do mundo. Abracei minha filha e dessa vez deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de alívio, de orgulho, de gratidão. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na varanda,
olhando para o mar de Guarujá. Pensei em tudo que tinha acontecido naquele ano. A descoberta dolorosa, a investigação tensa, a revelação devastadora, o divórcio difícil, o recomeço corajoso e, finalmente, a vitória merecida. Pensei em Samuel, provavelmente sozinho em algum lugar, carregando o peso das suas escolhas. Não senti raiva dele, nem pena, apenas indiferença. Ele tinha se tornado irrelevante. Pensei em Fernanda, dormindo tranquila na casa dela, sonhando com os próximos passos, com a expansão do negócio, com o futuro que ela estava construindo. E entendi que, no final, aquela ligação que eu fiz naquela sexta-feira, a ligação para o Antônio Carlos que começou tudo, tinha sido a decisão mais importante que eu já tinha tomado. Porque proteger quem a gente ama não é só sobre dar comida, casa, educação. É sobre ter coragem de mostrar a verdade, mesmo quando dói. É sobre estar presente nas tempestades, segurando firme até passar. É sobre ensinar que a gente merece respeito, dignidade, amor verdadeiro. E que, quando essas coisas faltam, a gente tem o direito e a obrigação de recomeçar. Olhei para o céu estrelado e agradeci. Agradeci por ter tido a oportunidade de proteger minha filha. Agradeci por ter visto ela se reerguendo. Agradeci por estar aqui, nesse momento, testemunhando a transformação dela de vítima em vitoriosa. O mar continuava quebrando na praia, indiferente às histórias humanas. Mas para mim, aquelas ondas tinham um significado novo. Cada onda que quebrava era um recomeço. Cada maré que voltava era uma nova chance. E Fernanda tinha aproveitado a sua chance. Tinha transformado a tempestade em aprendizado, a dor em propósito, a queda em impulso para voar mais alto. Era isso que eu queria deixar de legado para os meus filhos. Não a fortuna, não os negócios, mas a lição de que a gente sempre pode recomeçar. Que nenhuma traição é maior que nossa capacidade de nos reerguermos. Que no fim, quem vence não é quem nunca caiu, mas quem teve coragem de levantar. Fernanda tinha levantado. E agora estava ensinando outras mulheres a fazerem o mesmo. E eu ia continuar aqui, protegendo, apoiando, aplaudindo cada vitória. Porque é isso que pais fazem. Não importa a idade dos filhos, não importa quão longe eles voem. A gente sempre está aqui. Sempre.